Estive ontem em São Januário. Uma cerimônia bonita, emocionante, triste pela perda e pela partida de Roberto Dinamite. Mas uma coisa é certa: esse cara era muito grande. Por todas as presenças que tiveram lá, por todas as mensagens nas redes sociais, Roberto Dinamite era gigante. E ele era tão fera, que será enterrado no dia 10, a 10 de Roberto Dinamite. Solta o Futebol Team. FutebolTeamGame.com, um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta, colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se no link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. FutebolTeamGame.com. Esperamos por você! Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui nesse Bom Dia Gigante. Nessa terça-feira vamos trazer muitas informações aqui para você ligado no canal Atenção Vascaínos. Por isso que logo de cara eu peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, tem um botãozinho, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e claro, deixe o like no vídeo que é importante demais, é só clicar no curtir. Tem muita gente que assiste o vídeo e não clica no curtir para nos dar essa moral, e compartilhe, copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante dessa terça-feira já está no ar com muitas informações. Mas ontem o dia foi de lamentar, ficar triste, mas ao mesmo tempo agradecer toda a trajetória que Roberto Dinamite teve com a camisa do Vasco, o nosso eterno camisa 10, a cerimônia linda, emocionante em São Januário. Muita gente esteve presente, não só ex-jogadores, companheiros de Roberto, familiares, amigos, mas claro, a grande torcida do Vasco que fez fila fora de São Januário para dar o último adeus a ele, Carlos Roberto de Oliveira. 68 anos, nos deixou por conta de um câncer no intestino, mas agora ficará eterno nos nossos corações e na nossa mente. E deixou também recado para Roberto Dinamite, dois jogadores que vestiu e que veste a camisa 10 atualmente no Vasco. Primeiro, Nenê, o atual camisa 10 do Vasco, e depois Edmundo, o eterno também camisa 10 do Vasco, craque campeão brasileiro em 97, deixam seus recados sobre a partida de Roberto Dinamite. Com certeza, é o ídolo máximo do nosso clube, realmente não tem como não conhecê-lo, não saber da sua história, o que ele fez para esse clube. Milhões e milhões de torcedores vascaínos, né, torcem por causa dele, são tão apaixonados pelo Vasco por causa dele, então não tem nem como não saber da história dele, com certeza, pelo que ele fez pelo Vasco e a maneira como ele era. Até as últimas vezes que a gente se viu, realmente uma pessoa incrível, um cara com um sorriso no rosto o tempo inteiro, e é como eu vou me lembrar dele, assim, realmente a sua humildade é uma coisa fora de série, ele sendo quem, né, ele é assim, pro Vasco da Gama, então não tem nem como, né, o cara que, até quem não joga aqui, né, não saber o que ele fez por esse clube. As 24 horas uma das mais tristes da minha vida, com certeza. Acordar com a notícia do falecimento do meu grande ídolo, do meu grande amigo, é de fato muito, muito triste. Mas a gente tem que encontrar coisas boas, né? E ver São Januário sereno, lotado, para homenagear o nosso maior ídolo, foi bacana também. E hoje, às 7h30 da noite, o Vasco Sub-20 entra em campo pela terceira rodada da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time vai enfrentar
o Audax Osasco, jogo marcado, como eu disse, às 7h30 da noite em Osasco. O Vasco pode garantir matematicamente a sua classificação para a próxima fase, já está bem adiantada, são 2 vitórias, 6 pontos, liderança do grupo 29, mas mesmo assim, por conta da questão de outros resultados, o Vasco precisa pelo menos de um empate para conseguir a classificação matemática nesse grupo 29 como líder da chave. E o Vasco deve ir a campo pelo técnico William Batista com a seguinte formação, a mesma dos 2 primeiros jogos. Cadu no gol, Leandrinho na lateral direita, a zaga com Vitão, Roger e Matheus Julião, no meio-campo do Vasco, Lucas Eduardo, Barros e Raí. E lá na frente, Paixão, Ryan e GB, esse o provável time do Vasco para o jogo de logo mais contra a equipe do Osasco Audax. O Vasco precisa pelo menos de um ponto para conseguir a classificação. Bem adiantado o time do Vasco e o técnico William Batista pode até fazer alguns testes na equipe nessa partida, visando as próximas fases, aí sim, já classificatórias, para buscar esse título, que seria o segundo da história do Vasco, conquistado o primeiro em 1992. Já o time profissional do Vasco vem treinando no CT Moacir Barbosa, inclusive viaja na sexta-feira para os Estados Unidos, boa parte dos jogadores, para disputar 2 amistosos, contra River Plate e Miami City. O Vasco que também vai ter a sua estreia no Campeonato Carioca nesse fim de semana contra o Madureira. A gente fica na expectativa do Vasco divulgar quais serão os jogadores que vão para os Estados Unidos e quais ficarão no Rio para a disputa do Campeonato Carioca. Essa informação deve ser anunciada nos próximos dias, nas próximas horas. E o atacante Pedro Raul, até o momento, a grande contratação do Vasco para a temporada 2023, já que ele foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A de 2022, e ele fala sobre os trabalhos que estão sendo feitos no CT Moacir Barbosa, a preparação dele e também a chegada para vestir a camisa do Vasco. Estou muito feliz, realizado e preparado para esse grande desafio que eu vou ter pela frente aí. Tem sido muito bom, o grupo me recebeu muito bem. Logo já estou me sentindo em casa. Os treinos com o professor, com o grupo estão sendo muito bons, proveitosos. Ele está implementando um estilo de jogo dele. E eu acredito que o nosso time, o nosso grupo, a gente está absorvendo da melhor forma possível e a gente está bem confiante para a temporada. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E hoje é inaugurada a Avenida Roberto Dinamite, bem em frente ao estádio de São Januário. A antiga rua Almério de Moura vai se chamar agora Roberto Dinamite. Você está vendo a placa que foi colocada pela Prefeitura do Rio, naquele trecho ali que passa em frente a São Januário, agora se chama Avenida Roberto Dinamite. Inclusive, ontem no velório, o Vasco divulgou que aproximadamente 50 mil pessoas estiveram no estádio para participar da cerimônia de despedida do ídolo Roberto Dinamite. Muito bacana, toda a torcida do Vasco que esteve no estádio dando aquele adeus para o Roberto Dinamite. E para fechar sobre a questão do zagueiro Manuel Capasso, jogador argentino, o Vasco ainda não desistiu desse jogador, ainda está em tratativas e pode sim fazer uma última investida para trazer esse jogador. A situação já chegou a ficar muito bem acertada, teve um reviravolta e agora o Vasco ainda tenta mais uma vez a contratação desse jogador junto ao Tucumã da Argentina. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade.
E deve chegar hoje ao Rio de Janeiro o volante Jair, jogador de 28 anos que pertence ao Atlético Mineiro. O Vasco já se acertou com o Clube Mineiro, fez todas as tratativas, vai pagar $2,5 milhões por 80% dos direitos do jogador, o Vasco ficando em definitivo. A questão ainda não está completamente oficializada, já que o jogador chega hoje ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos e aí sim assinar contrato com o Vasco. E quem deu essa informação de que está tudo bem encaminhado foi o executivo de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, que esteve presente em São Januário no velório de Roberto Dinamite. Confere só. É uma tratativa que está bem encaminhada, sim, mas assim, esse anúncio, assim, somente depois de nós termos tudo isso sacramentado, tem toda uma questão burocrática, mas tem bem encaminhado, sim. E nós, Atlético, nós, Galo, se realmente isso for concretizado, nós vamos comunicar em conjunto com o Vasco, mas as conversas estão adiantadas, sim. E para fechar esse Bom Dia Gigante, uma informação importante, já que muitos torcedores do Vasco ficam nos perguntando. E a questão de goleiro? Até agora, o Vasco ainda não contratou um goleiro para 2023. Tem o Thiago Rodrigues, que renovou o contrato automaticamente, além dos 2 jogadores da base, Rolls e Alexander. Mas o Vasco busca sim um goleiro. Beleza, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, rápido, dinâmico, informativo, do jeito que você gosta, do jeito que você merece. Mais uma vez eu peço para você fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, acionar o sino das notificações, seguir a gente nas redes sociais, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar porque ajuda bastante. E claro, se inscreva também no nosso segundo canal Ave Mais, o card está passando aqui em cima, é muito importante também a sua participação por lá. Deixe o seu comentário aqui embaixo, Léo Jardim ou Ivan, qual goleiro você prefere para agarrar no Vasco em 2023? Eu quero saber a sua opinião. E é muito importante também o seu compartilhamento, copiando o link e jogando lá para todo mundo, avisando que o Bom Dia Gigante hoje já está no ar. Hoje tem boletim AV à tarde e à noite chega o Flávio Dias com muitas informações no nosso AV News. Grande abraço, ótimo restante de terça-feira. Tamo junto, valeu, fui!